A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Esse é o Instituto Bíblico Apostólico. Eu sou o professor Samuel Vasconcelos da Silva e nós estamos aqui estudando a matéria do livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos dar continuidade aqui estudando a lição de número 8 e lição de número 9 do livro. Bom, nós vamos iniciar aqui essa lição de número 8. E o tema dessa lição aqui, pessoal, nos faz refletir, e olhar para trás e contemplarmos aqui quão magnífico é a engrenagem soberana de Deus, operando ali na história da igreja. Se nós lembrarmos bem aqui, a igreja ela estava centralizada ali em Jerusalém, como nós vimos nas últimas aulas. E ali em Jerusalém havia comunhão, havia milagres, havia uma grande bênção ali naquela igreja, mas a ordem de Jesus Cristo era clara. Não era somente permanecer ali em Jerusalém, mas iniciar por Jerusalém e ir para a Judéia, Samaria, até que chegasse nos confins da terra. Quando a gente lê aqui o material do livro de Atos dos Apóstolos, ele vai nos mostrar que o plano de Deus ele nunca falha. Então, aquilo ali que parecia o fim da igreja, através daquela perseguição que foi levantada contra os cristãos, aquela perseguição, na verdade, tornou-se o início da real expansão da igreja, saindo de Jerusalém. E a gente tem que observar que os discípulos, eles foram dispersos dali de dentro de Jerusalém, mas eles não foram, não saíram ali amedrontados, ou ficaram em silêncio. Mas pelo contrário, por onde eles passavam, eles pregavam, levavam a semente da palavra de Deus. E aqui nessa lição nós vamos ver como que o Evangelho fincou ali as suas raízes aqui nas regiões da Judéia e de Samaria, e como que um homem, como que o ministério de homens como Felipe continuou ali gerando frutos que foram duradouros nessas localidades aqui. Quando nós analisamos aqui os detalhes geográficos que o livro de Atos dos Apóstolos nos apresenta aqui, principalmente sobre Samaria, nós percebemos que o impacto aqui foi profundo, porque a verdade é que Samaria não era um território fácil. Havia ali um sincretismo religioso antigo, bem antigo, e uma forte barreira cultural com os judeus. Mas quando a mensagem do Evangelho chegou, ela encontrou ali um solo fértil naquela região, na região de Samaria. E o livro vai nos mostrar que não foram apenas milagres isolados, mas sim uma conversão em massa. Homens e mulheres ali, quando ouviram a palavra de Deus, quando ouviram a pregação do Evangelho com atenção e testemunharam do poder de Deus, operando ali a cura nos enfermos, na expulsão de espíritos, eles tomaram a decisão, e uma decisão consciente na mente deles, de serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E esse batismo nas águas consolidava ali publicamente que eles agora faziam parte do mesmo corpo. E a matéria aqui, o material no livro de Atos dos Apóstolos, ele vai nos enfatizar que onde o evangelho ali de Atos entrava, operava ali uma mudança também na atmosfera social, ou seja, o ambiente de opressão que havia naquele lugar ali dava lugar a uma profunda e contagiante alegria de Deus, uma alegria cristã através da pregação do evangelho ali. Um ponto que o livro de Atos dos Apóstolos aqui ele vai nos mostrar, e vai reforçar bastante isso, é a necessidade de ordem e unidade na obra de Deus. Então, quando os apóstolos que estavam ali em Jerusalém souberam que Samaria havia recebido a palavra de Deus, eles não ficaram indiferentes ali, mas eles enviaram ali Pedro e João. E isso demonstra aqui que a liderança da igreja, ali da igreja primitiva, se importava em dar suporte e estar supervisionando ali o crescimento no campo missionário. E foi através dessa visita ali, que aconteceu o Pentecoste Samarino, e que foi feito com a imposição de mãos. E foi ali também que o caráter de Simão, que era conhecido ali como mago, foi testado. O
material aqui no livro de Atos dos Apóstolos, ele vai nos mostrar detalhadamente aqui que o confronto de Pedro com Simão não foi ali por uma questão menor, mas foi para proteger a igreja, né, que nascesse ali um erro de misturar o dinheiro e buscar o prestígio pessoal como mover, né, do Espírito Santo. Então Pedro aqui, ele trouxe uma palavra de juízo, de exortação, que serviu de lição para toda a comunidade ali. Ou seja, que na igreja de Deus, a motivação interna conta tanto como as ações externas, né? Para nós encerrarmos aqui o panorama dessa lição, o material aqui do livro de Atos dos Apóstolos ele vai nos conduzir aqui pela jornada geográfica, né, de Filipe, que é relatado ali no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Então veja como a geografia aqui de Atos ela é bem dinâmica, né? Filipe ele sai ali de um avivamento urbano, né, que estava tendo ali em Samaria, e vai para uma estrada deserta em direção a Gaza. E ali ele batiza o oficial etíope, né, que nós vimos na última aula, e em seguida ele é conduzido pelo Espírito Santo para a cidade de Azoto. A partir de Azoto ali, o material no livro de Atos dos Apóstolos, o conteúdo, ele vai nos mostrar que Filipe ele iniciou um trabalho de evangelização ali por toda a região, né, da costa mediterrânea. Então ele foi pregando de cidade em cidade até que ele chegou ali na Cesareia Marítima. E ali na Cesareia ele se estabelece, né, e anos mais tarde o livro de Atos ele vai nos mostrar que ele continuava lá, né, conhecido como Filipe o Evangelista, onde ele ficou ali criando suas filhas que profetizavam também. E então a lição que fica muito claro, né, aqui nesse estudo é que a expansão da igreja na Judéia e Samaria não foi ali um acidente, mas foi um projeto que foi perfeitamente orquestrado ali por Jesus Cristo, né, através do Espírito Santo, através de homens que foram obedientes à palavra de Deus. E aí nessa primeira parte, eu deixo aqui um questionário para vocês. Vocês vão estar lendo aí esses questionários e vão julgar se está correta ou errada essa afirmação aí. Certo? Agora nós vamos iniciar aqui a lição de número 9 da matéria. Bom, aqui a lição de número 9, pessoal, é um verdadeiro aqui, né, podemos dizer que é um verdadeiro divisor de águas aqui no livro de Atos, né? Até aqui nós vimos a igreja expandindo-se ali por Samaria, né, e pelas regiões litorâneas, mas a figura que liderava ali a oposição contra o movimento era Saulo de Tarso, né, que nós conhecemos bem. E o material aqui, o conteúdo do livro de Atos dos Apóstolos, ele vai usar, né, uma expressão muito forte em relação a Saulo, que ele respirava ameaças e mortes. Então a perseguição não era apenas um dever burocrático aqui para Saulo, mas era uma paixão cega, né? E ele não se contentou em assolar somente ali em Jerusalém. Ele pediu cartas, né, ao sumo sacerdote para ir até Damasco, na Síria, a cerca de 220 km de distância, somente para prender qualquer um que pertencesse ao movimento do cristianismo, né, que pertencesse ali ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas aí, né, nessa ida dele até Damasco, no meio dessa jornada, quando ele quase está chegando no seu destino, nós vemos aqui a soberania de Deus, né, interceptando esse homem que era o perseguidor da igreja. Então, uma luz celestial, né, que era mais brilhante que o sol ali, envolve ele. E Saulo ele cai por terra e ouve ali uma voz que muda o seu destino para sempre, né? E a voz que ele escuta diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então preste atenção aqui, pessoal, nesse detalhe aqui muito importante que o material aqui do livro de Atos dos Apóstolos ele vai destacar aqui. Jesus Cristo não pergunta por que persegue os meus discípulos, mas sim, Jesus Cristo pergunta por que me persegues. Então isso nos prova aqui uma união que era absoluta, né, de Jesus Cristo com a sua igreja, né? Então tocar num cristão era também tocar no próprio Senhor. Não era, né, até como no dia de hoje, tocar num cristão é tocar no próprio Senhor.
E Saulo, então ele levanta-se dali cego. E então nós vemos que aquele homem que saiu de Jerusalém, né, saiu como um líder imponente, agora ele entra em Damasco sendo guiado pelas mãos, passando ali cerca de 3 dias em total escuridão, sem comer e sem beber. Então Deus usou aqui, né, a cegueira física em Saulo para que ele abrisse os olhos espirituais. E o material vai avançar aqui, né, e vai nos mostrar o outro lado da história aqui, a obediência da igreja local ali em Damasco, que foi representado por um homem simples que era chamado Ananias. Então Deus fala ali com Ananias, né, em uma visão, e lhe dá um endereço exato, né? Deus diz: Cristo, vá à rua chamada direita, ali na casa de Judas, e procure por Saulo de Tarso. E a reação, pessoal, de Ananias, né, é perfeitamente compreensível. E aí ele argumenta com o Senhor Jesus Cristo dizendo: Senhor, de muitos eu ouvi a respeito deste homem. Quantos males, né, eles têm feito aos seus seguidores, aos cristãos. Então, o medo humano aqui, ele era ilegítimo, né? Afinal, Saulo aqui, ele era o inimigo número 1 da fé cristã, né? Ele era o inimigo número 1 ali da igreja. Mas a resposta de Deus aqui revela, né, o decreto ali da graça soberana do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Então Deus, ele não vê Saulo aqui pelo que ele era, mas ele vê Saulo pelo que ele haveria de se tornar. E aí Ananias, né, demonstrando aqui uma coragem e uma submissão extraordinária, ele vai até a casa onde estava Saulo. E quando ele chega lá, ele não entra com pedras nas mãos, né, não entra com espada, mas ele entra de braços abertos e diz as palavras mais doces ali que Saulo ele poderia ouvir. Ele diz: Saulo, irmão, o Senhor Jesus me enviou. E naquele mesmo momento ali, algo como escamas, né, cai ali do olho de Saulo e ele recupera a visão. E ali ele é cheio do Espírito Santo e imediatamente é batizado. Então nós temos aqui a conversão selada de Saulo. E quando nós continuamos aqui a estudar o livro de Atos dos Apóstolos, o material, ele vai nos mostrar aqui que a transformação de Saulo, pessoal, ele não foi, né, gradual, né, não foi aos poucos, mas foi ali um impacto imediato, né? E ele não tirou férias, né, para processar o que aconteceu com ele ali, né? Mas o material ele vai nos mostrar que logo nas sinagogas Saulo já estava pregando a Jesus Cristo, né, e afirmando que este é o Filho de Deus. Então imagine aqui o choque cultural, né, dentro ali das sinagogas de Damasco. Então as pessoas que esperavam ver Saulo, né, entrando com mandados, né, ali de prisão para arrastar ali os cristãos, mas agora ele vinha abrindo os rolos das escrituras e provando com a mente brilhante que ele tinha, né, que Jesus Cristo era de fato o Messias prometido. E o material vai nos mostrar aqui que Saulo ele crescia cada vez mais, né, em poder, cada vez mais ali no Espírito Santo dentro da vida dele. E ele acabava confundindo ali os judeus naquele local. Então, como os líderes religiosos não conseguiam vencer Saulo ali, né, no debate teológico, né, então o que eles faziam? Assim como havia acontecido lá com Estevão, né, que nós vimos, eles decidiram matá-lo. E aí, né, eles passaram a vigiar as portas das cidades dia e noite. E é aqui que nós vamos ver, pessoal, a primeira das muitas humilhações que o futuro apóstolo Paulo iria sofrer pelo Evangelho. Então, para salvar a sua vida, os discípulos o tomaram ali, né, de noite, Saulo, e desceram ele dentro de um cesto, né, por uma abertura ali na muralha das cidades. Então, olha só aqui o grande contraste que nós vemos aqui. Um homem que subia ali os degraus das cidades, né, que era de prestígio ali no judaísmo, agora ele começa a descer em um cesto por amor, simplesmente por amor ao Senhor Jesus Cristo. Para nós finalizarmos aqui essa lição de número 9, o material vai nos mostrar aqui a chegada de Saulo de volta a Jerusalém.
E nós vemos aqui, o material vai nos mostrar que um comportamento cronológico é importante. Havia se passado ali, pessoal, um período de 3 anos, né? Que foi incluindo ali a sua estadia lá que ele passou pela Arábia, e a gente encontra isso mencionado lá no livro de Gálatas. Mas mesmo assim, né, depois de 3 anos que se passaram, mesmo quando ele tenta ali se juntar aos discípulos, né, na capital, lá em Jerusalém, o medo ainda imperava nos corações das pessoas. Então ninguém acreditava que a conversão de Saulo era genuína. Eles achavam que Saulo era uma cilada, né? Estava tipo espionando eles ali. E aí quem resolve esse impasse? Um homem chamado Barnabé, né? Cujo esse nome significa filho da consolação. Barnabé ele toma Saulo ali pelas mãos, leva ele até os apóstolos e relata Saulo, né? Como ele tinha visto o Senhor no caminho, né, que ele estava indo para Damasco, e a coragem que ele esteve ali naquele local pregando a palavra de Deus. Então Barnabé ele foi a ponte que a igreja precisava, né, para acolher ali aquele ex-perseguidor. Então Saulo ele passa a andar com eles, né, com a igreja, com os apóstolos, pregando ousadamente ali em Jerusalém, e especialmente para os judeus helenitas, né, que estes foram os mesmos que tinham matado ali Estevão. Então, quando esses também conspiraram para matá-lo, né, os irmãos enviam Saulo ali para Cesareia e depois para Tarso, né, na sua cidade natal, onde ele passaria ali, né, um período de anonimato e de preparação. E aí o capítulo ele termina com um resumo maravilhoso nessa parte aqui, onde ele diz que a igreja em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinha paz, né, sendo edificada ali, né, e multiplicada na orientação e no conforto do Espírito Santo. E aí nós finalizamos essa lição e deixo aqui mais algumas questões para vocês estarem lendo e julgando se essa questão aí, né, vocês vão ler e vão julgar se ela está certa ou correta. E aí a gente finaliza essa aula e na próxima a gente continua nossos estudos.